Eu sou Mariana, 38 anos, mãe solteira de 2 filhos. Minha vida era uma maratona de trabalho entre 2 empregos para manter as contas em dia. Eu tinha pouco luxo e muito estresse. Minha rocha, meu confidente, era Marcelo, meu melhor amigo desde a faculdade. Ele era advogado, bem-sucedido, e parecia a única pessoa que se importava de verdade. Então veio o milagre. Uma tarde, Marcelo me ligou, a voz tensa, quase chorosa. Mariana, prepare-se. Recebi a notificação. Uma tia-avó distante que você nunca conheceu. Ela faleceu na Europa. E ela te deixou. 2 milhões de reais. Eu não consegui respirar. 2 milhões de reais. Minha vida mudaria para sempre. Marcelo imediatamente se tornou o gestor da minha nova fortuna. Você não pode gastar isso, Mari. Você não entende de impostos, de holdings, de investimentos. Deixe que eu cuido de tudo. Eu vou criar um fundo de proteção para você e os meninos. Eu estava grata, exausta e completamente cega. Ele era meu anjo da guarda legal. O dinheiro, no entanto, veio com regras. Eu não tinha acesso direto. O capital estava em um fundo de investimento com alta proteção gerenciado exclusivamente por Marcelo, sob a alegação de segurança contra impostos e ex-maridos. A vida mudou, mas de uma forma sutilmente controladora. Ele me permitia um salário mensal generoso, que me permitiu largar o segundo emprego. Mas qualquer pedido meu de compra grande, um carro novo, uma viagem mais longa, uma entrada em um apartamento, tinha que passar pela aprovação detalhada dele. Você quer uma viagem? Absolutamente não, Mari. O mercado está instável. Você precisa de austeridade. Pense nos meninos, ele dizia, usando a responsabilidade como arma. Ele era o guardião. E eu era a herdeira que vivia sob as regras do gerente. Eu me sentia rica, mas estranhamente aprisionada. O toque final de manipulação. Ele começou a sugerir que eu deveria vender meu apartamento e alugar um maior e mais luxuoso, perto do escritório dele. Assim posso supervisionar suas finanças e você estará em uma vizinhança melhor. Eu comecei a sentir que a herança não era liberdade, mas uma corrente de ouro que me prendia à vontade de Marcelo. O despertar veio por meio de Cláudia, uma amiga da faculdade que trabalhava em uma holding de investimentos. Ela me encontrou em um almoço e perguntou sobre a herança. Parabéns, Mari. Mas me diz uma coisa, quem fez o inventário da sua tia-avó? Foi um escritório especializado em direito internacional? Eu respondi ingênua, não, foi o Marcelo. Ele fez tudo. Ele é meu melhor amigo. Cláudia fechou a cara. Mariana, heranças internacionais são um pesadelo legal. Um advogado de família não faria isso sozinho. É preciso de uma rede de contatos. E um fundo de proteção que não permite que você acesse o dinheiro sequer para ver o extrato. Isso é um sinal vermelho gigantesco. A semente da dúvida havia sido plantada. Eu, a mãe que sempre checava as referências dos professores, nunca havia checado o meu salvador. Naquela noite, meu instinto de mãe protetora assumiu o controle. Eu precisava de provas. Eu não podia invadir o fundo, porque ele era protegido, mas eu podia invadir o escritório dele. Eu sabia que Marcelo guardava documentos importantes em um armário trancado. Eu me lembrei de uma noite que trabalhamos até tarde no escritório dele anos atrás. Ele havia me dito a senha de emergência para a porta de trás. A senha era o nome do seu primeiro cachorro. Eu usei uma desculpa para ele me entregar a chave do escritório. Aleguei que precisava pegar um documento que ele havia guardado para mim, e entrei no meio da noite. O armário trancado era o meu alvo. A chave estava no bolso da sua jaqueta. Lá dentro, não estava apenas a papelada da minha herança. Estava a verdade brutal. O envelope original da notificação da tia-avó estava lá, mas o selo da Corte Europeia estava falsificado. O documento de transferência tinha erros jurídicos grosseiros que Marcelo, o advogado brilhante, nunca cometeria. E o mais devastador, havia um cheque de 2 milhões de reais, sim, mas o cheque era de uma conta privada e estava assinado por Marcelo. Não havia herança da tia-avó. Marcelo havia usado o patrimônio dele para criar um fundo falso, me prometendo segurança para, na verdade, me aprisionar à sua gratidão e controle. Ele havia me dado a riqueza, mas com a condição de que ele fosse o guardião, ditando cada passo da minha vida e me impedindo de fazer qualquer investimento de longo prazo que me permitisse ser independente dele. Ele não queria me ajudar a ser rica. Ele queria me manter rica e dependente dele. Eu era seu projeto de caridade, e ele era o único que controlava a torneira. Eu tirei fotos de cada documento, do cheque e da falsificação.
Mas eu não podia apenas confrontá-lo, ele tentaria inverter a situação, me chamaria de louca e de ingrata. Eu agendei um encontro no escritório dele para discutir a aprovação de uma viagem de férias com as crianças. Eu entrei no escritório com um gravador de voz ligado. Marcelo, antes de falarmos da viagem, eu trouxe algo que encontrei no armário, que achei que fosse um mal-entendido. Comecei, colocando as fotos dos documentos falsificados e do cheque na mesa. O rosto dele não empalideceu. Ele congelou. A máscara caiu instantaneamente. Mariana, eu posso explicar. Foi para o seu bem, ele implorou. Explique, Marcelo. Explique por que você falsificou a morte de uma parente e transferiu seu próprio dinheiro para um fundo, apenas para que eu tivesse que pedir permissão a você para comprar um carro ou levar meus filhos para a praia. Ele desabou. A confissão foi feia e gravada. Eu te amo, Mari. Eu vi o quanto você estava sofrendo. Eu não podia te dar o dinheiro. Você ia gastar tudo. Eu queria te proteger. Eu queria ser o herói. Você não queria ser meu herói, Marcelo, eu respondi, a voz firme e fria. Você queria ser meu controlador. Você queria me aprisionar com a sua generosidade. Você me roubou a verdade, e isso é pior do que me roubar o dinheiro. A essa altura, eu já havia alertado Cláudia. O plano de saída estava em curso. O que vai acontecer agora, Mari? Você vai me expor? Ele perguntou, desesperado. Não preciso expor você, Marcelo. Eu já tenho o dinheiro. E o cheque era seu, não era? Não há herança para ser contestada. Eu o olhei. Eu estou te devolvendo seu presente. Eu acabei de transferir os 2 milhões de reais para uma conta que Cláudia abriu em seu nome. Não houve herança. Não há fundo. O dinheiro é seu. A única coisa que eu não vou devolver é a minha amizade e a minha confiança. Eu saí do escritório, deixando sozinho com o cheque. Ele não tinha mais controle, nem o fardo de ser o herói financeiro, nem a herança a ser gerenciada. Ele ficou com a sua solidez financeira e a sua solidão. O choque da verdade foi meu verdadeiro presente. Eu saí de lá sem 2 milhões de reais, mas com uma liberdade que o dinheiro falso nunca poderia me dar. Marcelo tentou me ligar, implorando por perdão. Eu mudei de número. Eu usei a minha rede de contatos para, discretamente, alertar outros advogados sobre o comportamento manipulador dele, sem citar a fraude. Sua reputação foi abalada. Ele se tornou o advogado rico e solitário, que ninguém confiava de verdade. Eu voltei à minha vida de trabalho duro, mas com uma nova perspectiva. Eu estava pobre de novo, mas era uma pobreza honesta e digna. Não havia mais a pressão de um dinheiro que não era meu, nem a humilhação de pedir permissão para viver. A maior lição não foi sobre fraude financeira, mas sobre a necessidade de controle que algumas pessoas sentem. Marcelo não podia me ter como parceira, então tentou me ter como propriedade protegida. Eu abandonei a ilusão da riqueza e, em troca, ganhei minha autonomia. E isso, para uma mãe solteira, é inestimável. E aí, time, o que vocês fariam? Teriam ficado com o dinheiro e fugido? Teriam denunciado Marcelo formalmente? Tem alguma história para me contar? Então conte para mim.